sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Hoje nós vamos falar sobre a rentabilidade dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisor no mês de setembro, a performance deles, a nossa carteira prevista para os próximos meses, bem como um leve toque do cenário internacional e a rentabilidade no mês passado e no ano. Bom, o mês passado foi um mês marcado por uma piora muito grande no sentimento de risco global. A gente continuou com um cenário bastante desafiador no tocante ao crescimento global, com as discussões sobre recessão global sendo aumentadas ainda mais nos principais blocos comerciais, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, também na Europa como um todo. O cenário de inflação continua bastante desafiador, com os bancos centrais procurando tentar ancorar expectativas de inflação através de discursos bastante hawkish, bastante duros no combate à inflação, porém sem definir aí um terminal rate objetivo, só tendo uma perseguição de um terminal rate cada vez mais alto, seja também nos Estados Unidos como também na Europa. E isso tudo fez com que o sentimento de PIB global continuasse sendo revisto para baixo. Hoje a gente já fala de um PIB global para o ano que vem inferior a 2,5%, e isso tudo acaba sendo um resultado, acaba tendo como resultado uma queda de uma maior aversão a risco e, consequentemente, uma queda nas bolsas de valores, um dólar mais forte e um cenário mais desafiador para a alocação de risco global. A gente teve aí uma bolsa americana caindo bastante forte no mês passado, mais de 9%, a Europa caindo mais de 6%, na Ásia caindo mais de 5% também, e esse sentimento de piora de atividade, apesar de segurar um pouco o nível do preço das commodities, ainda não faz o mercado vislumbrar um final desse ciclo de juros de uma saída mais organizada. Dessa forma, o mercado continua a ficar nervoso na alocação de risco global como um todo. Quando a gente fala um pouco sobre PIB americano, a gente teve até alguns dados um pouco melhores do que esperado, a gente teve consumo de famílias melhores, a gente teve alguns índices de supply managers, né, aquele SM vindo um pouco melhores do que esperado, ainda acima de 50, mas a gente está falando que é inevitável que a gente tenha uma recessão no começo do ano que vem, na nossa visão. E isso tudo acaba, de uma certa forma, nos fazendo acreditar que o Fed vai continuar a combater esse cenário de inflação alta, um cenário de mercado de trabalho bastante apertado ainda, que na nossa visão deve ser algo que deve continuar chamando a atenção. E isso, esse cenário de mercado de trabalho ainda aquecido faz com que a gente postergue um pouco o cenário de recessão, mas ele acaba sendo mais potencializado pelo cenário de um Fed mais hawkish. Afasta a recessão, porém não a evita. De uma certa forma, isso acaba, com esse cenário de inflação cada vez mais contaminada, com os índices subjacentes, mostra para a gente que esse cenário de inflação ainda vai ser muito perseguido pelo Federal Reserve, e isso faz o cenário internacional ficar cada vez mais desafiador. Pelo lado da China, a gente também teve um período bastante conturbado aí no tocante principalmente ao setor imobiliário, que tem sido bastante impactado. O consumo também tem sido impactado por conta principalmente da política de Covid-0. A gente até teve uma produção industrial um pouco mais forte, vendas de varejo um pouco mais forte na China, mas a gente ainda não tem sinais mais claros de uma retomada mais pungente da economia chinesa. Então, a gente tem os grandes blocos comerciais cada vez mais desafiadores no tocante ao crescimento. Isso deixa um cenário um pouco mais desafiador para a alocação de risco global, como eu comentei no início. Porém, quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que o Brasil, mais uma vez, ele se sobressai. Foi um mês onde a gente teve um real um pouco desvalorizado, mas a gente teve uma bolsa de valores heroicamente se valorizando aí pouco, mas tendo um rendimento positivo no mês, e a gente teve curva de juros voltando a fechar novamente no Brasil. A gente percebe que o Brasil ele tem sido um país que tem sido um diferencial ao redor do mundo. Enquanto a gente está falando de crescimentos menores ao redor do mundo, a gente está falando de um PIB crescente no Brasil, não apenas no terceiro trimestre, os primeiros dados que a gente tem são melhores, mas a gente tem um cenário de um PIB deste ano de 2022 crescendo por volta de 3%, e nós temos um cenário para o ano que vem crescendo por volta de 1%, ou seja, bastante ainda otimista, a despeito da eleição que estamos passando.
Um cenário, um país onde a gente já teve uma sinalização por parte do nosso Banco Central que o ciclo de juros chegou ao final e agora a gente começa a discutir quando será o corte de juros. O Banco Central brasileiro, até na sua decisão do último Copom, teve um discurso bastante hawkish também, de ancoragem de expectativas de inflação de longo prazo, sinalizando que o corte de juros deverá vir somente ao longo do segundo semestre do ano que vem. Na nossa visão aqui na Claritas, nós achamos que esse corte de juros deve vir no segundo trimestre do ano que vem, principalmente se a gente tiver uma eleição que seja um resultado bastante transparente, um resultado bastante tranquilo na condução da faixa, seja uma recondução ao presidente Bolsonaro, ou seja uma condução ao ex-presidente Lula, se porventura ele ganhar a eleição, com uma equipe econômica bastante responsável fiscalmente, com uma pedra angular de responsabilidade fiscal. A gente acha que isso pode abrir espaço para, dado uma inflação mais baixa, como a gente tem visto agora, o pico da inflação no Brasil realmente passou, um cenário de atividade cadente, um cenário de inflação, um cenário de lado fiscal um pouco mais responsável, a gente acha que a gente pode ter um ambiente para corte de juros um pouco antes do que o esperado. Então, a gente aposta em corte de juros ao longo do segundo trimestre do ano que vem, e isso volta a favorecer o cenário de Brasil para o ano que vem. Por isso, a gente tem um cenário de uma inflação esse ano que fecha abaixo de 6%, na nossa visão, temos grandes chances de fechar abaixo de 6%, revisando constantemente para baixo, com surpresas aí, principalmente de índices administrados, de preços administrados. E para o ano que vem a gente tem uma inflação ainda superior à meta, mas uma inflação que está cadente também. Dessa forma, a gente tem um ambiente que permite com que o Banco Central, se tivermos um ambiente fiscal por trás desse pano de fundo, a gente consegue ter um corte de juros antes, a gente consegue tentar estimular a economia. Com isso, a gente tem um cenário onde é um cenário otimista no Brasil. E quando a gente fala de cenário otimista, a gente está falando um pouco de eleição, né? E no resultado da eleição no primeiro turno foi um resultado que nós esperávamos, um resultado bastante apertado entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro. E o fato de ser um resultado mais apertado força com que os dois candidatos eles tenham uns discursos mais centristas, menos radical e mais centrista, e um resultado que, com um Congresso que teve bastante cadeiras mais centro à direita, acabam por diminuir um pouco o risco que o mercado via, que a gente via também, de uma eventual eleição do candidato Lula, de ter muitos arroubos fiscais e, consequentemente, a gente diminui esse risco na margem de arroubos populistas e, consequentemente, o cenário para o ambiente fiscal fica melhor. Então, todo esse ambiente que eu comentei agora há pouco, de espaço com inflação cadente, atividade para baixo, abre espaço para a gente ter um corte de juros antes que o mercado espera. Dessa forma, a gente consegue ter um cenário onde, enquanto o mundo decresce, o Brasil continua a crescer na sua margem e continua a atrair recursos globalmente falando. Com isso, a gente tem uma expectativa de 2023 mais otimista. A gente tem aí um cenário para a eleição bastante tranquila e, consequentemente, a gente consegue ter uns riscos menos proeminentes. A gente consegue ter uma carteira um pouco mais construtiva dessa forma. Com isso, a gente continua a ter uma posição onde a gente favorece uma posição alocada em bolsa no Brasil. Também gostamos do cenário em apostar na desinclinação da curva de juros aqui no Brasil, com uma retirada de prêmio, antecipação do corte de juros aqui no Brasil, principalmente nos vértices intermediários. Acreditamos que o real, apesar de ter se deslocado o seu fair value para um patamar um pouco mais alto por conta desse ambiente externo mais desafiador, nos permite acreditar que pós-eleição, a depender do cenário global, o Brasil possa ter um real mais valorizado. Mas neste cenário, até o desfecho do segundo turno da eleição, a gente continua achando o real muito próximo do fair value de curto prazo, ao redor desses 5,20. Dessa forma, a gente continua sem ter grandes posições geracionais aqui no Brasil, no caso de moedas. Já no cenário internacional, por acreditarmos que a taxa de juros terminal rate dos países envolvidos deve ser mais alta, continuamos com posições tomadas ainda no mercado de juros internacional, tanto Europa quanto Estados Unidos,
porém com tamanhos um pouco menores do que a gente tinha no passado, principalmente por acreditar que a taxa de juros de 10 anos já chegou a um patamar próximo a 4%, a implícita de 10 anos tem rodado por volta de 2,20% e a taxa de juro real americana de 10 anos tem rodado por volta de 1,60%. Então, daqui por diante, a gente tem um cenário onde o Fed, mesmo sendo hawkish, ele deve permanecer com esse pace de 75, 50, 25 e ajustando alguma coisa no terminal rate nesse primeiro tempo, então, nesse primeiro momento. Então, a gente acredita que grande parte da alta de juros já aconteceu, mas a gente ainda acha que tem algum cenário, por isso a gente continua tomado em taxa de juros americanas. Também na taxa de juros europeias, por conta do ambiente bastante desafiador em busca do crescimento, que temos visto, inclusive, com pacotes fiscais, como foi o caso do Reino Unido, esse pacote da Liz Truss, que foi um pacote bastante desafiador, de aumento de gastos, corte de impostos, tentando estimular aí corte de preço de energia, tentando estimular um pouco o crescimento, que é um pacote bastante desafiador aí na condução de política fiscal do Reino Unido. Isso tudo impacta o prêmio de risco da curva de juros europeia e acaba aumentando ainda mais esse prêmio de risco na curva de juros, e as curvas de juros acabam subindo um pouco mais. Então, continuamos a ficar tomados em curvas de juros globais de países desenvolvidos. No caso de moedas, temos mais trades de correlação entre países desenvolvidos. E no caso de bolsas globais, a gente tem uma tendência a ficar mais vendido, por acreditar que o Banco Central americano continua a apertar as condições financeiras globais. O cenário de recessão está aí, tanto para a Europa no segundo semestre desse ano, quanto nos Estados Unidos no primeiro semestre do ano que vem. Então a gente tende a continuar acreditando que a gente deve buscar múltiplos mais baixos, principalmente na Bolsa Americana, mas também na Bolsa Europeia. Dessa forma, acreditamos aí que o cenário continua desafiador e continuamos vendidos nas bolsas internacionais. O mês passado foi um mês positivo para os fundos da Claritas. A gente acabou rendendo o Claritas Hedge e o Claritas Total Return renderam, o Claritas Hedge por volta do CDI, o Claritas Total Return rendeu aí por volta de 150 do CDI no fundo Master, 140 no fundo FIC. Tivemos uma performance não tão positiva, porque a gente teve um resultado negativo no nosso book de commodities. A gente tem posições compradas tanto em petróleo quanto em ouro, no caso do Claritas Hedge e do Claritas Total Return, como também operações de desinclinação da curva americana de juros. E o que a gente teve com esse ambiente fiscal mais desafiador, principalmente na zona do euro, foi uma inclinação positiva, um steepening da curva americana que acabou tirando bastante resultado do nosso book de juros offshore. No mês passado, continuamos a carregar essas posições que tiraram performance de nossas estruturas offshore, e, consequentemente, do Claritas Hedge e do Claritas Total Return. Ambos os fundos todos os fundos da Claritas tiveram resultado positivo no book de juros, como um todo, sendo um book de juros real positivo, um book de juros nominal próximo a zero, ligeiramente negativo por conta da alta volatilidade que a gente teve, apesar de continuarmos aplicados em juros aqui no Brasil. Essa alta volatilidade acabou atrapalhando um pouco o nosso posicionamento técnico de curto prazo, e tivemos um resultado positivo no book offshore de juros, nessa posição tomada de juros lá fora foi positivo, apesar de devolvermos bastante resultado ao longo dos últimos 10 dias do mês de setembro, devolvemos bastante performance nesse book de juros offshore. Nosso book de moedas também foi um book favorável, mas tivemos um resultado ligeiramente negativo no book de real. Continuamos a ter operações apenas com volatilidade e trades estáticos, que não foram bem sucedidos no mês passado, mas tivemos um resultado bastante positivo no book de cross de moedas globais, tanto com posições compradas em dólar contra yuan chinês, dólar contra peso chileno, e posições de cross de Austrália contra Nova Zelândia, posições com euro e posições com rand sul-africano. Tivemos um resultado bastante positivo no nosso book de moedas offshore. No nosso book de bolsa também tivemos um resultado positivo, tivemos um resultado bastante satisfatório na nossa posição vendida em bolsas internacionais. É um resultado que foi um book bastante que agregou bastante alfa no nosso resultado no mês passado. E no nosso book local, continuamos a ficar comprados com proteções, e os setores que mais nos beneficiaram no mês passado foram os setores de mineração e de malls, de vendas de varejo, favorecidos aí por conta desse cenário de juros mais baixo e também de uma retomada um pouco maior aí da venda de varejo no Brasil. E os setores que mais nos prejudicaram foi o setor de proteínas e o setor de petróleo no mês passado. Por isso, o nosso setor de stock picking foi um pouco detrator de resultado. Todos os books foram dessa forma. No caso do Claritas Hedge, a alocação no fundo quantitativo teve um retorno positivo, agregou alfa mais um mês consecutivo, tanto no Claritas Hedge quanto no Claritas Total Return. E no caso do Claritas Total Return, o book long and short
fundamentalista, né, dado que o quantitativo é um long and short quantitativo. O fundo long and short fundamentalista, teve um retorno bastante interessante no mês passado por fazer esse rotation, de sair de large cap para carteiras que se favorecem mais com resultados de empresas brasileiras, empresas locais, que tiveram um retorno bastante positivo por conta desse cenário de pico de inflação, queda da taxa de juros e esse rotation para setores mais favorecidos pelo resultado de Brasil melhor. Como tivemos a revisão de PIB para cima, a gente está tendo resultados melhores. Tivemos um resultado o fundo Claritas institucional acabou rendendo no mês passado no seu fundo Master 123 do CDI, no seu fundo FIC 115 do CDI, voltamos a superar o CDI no ano como um todo. O nosso fundo Claritas inflação rendeu 7,20 contra um benchmark que rendeu 7,07 no mês passado. Continuamos a ter uma performance anualizada aí acima do benchmark também. No mês rendemos 18 vezes a mais, foi 0,60 contra 0,42 do benchmark. Tivemos um retorno bastante interessante. O fundo Claritas Advisor também rendeu aí acima do CDI no mês passado, fazendo aí um retorno muito mais próximo do CDI no ano como um todo. Então, temos um cenário onde a performance dos fundos da Claritas macro foram positivas no mês passado, continuamos uma boa performance aí pelo terceiro mês seguido em todos os fundos aqui da Claritas, principalmente nesse cenário de alocação focado mais no mercado doméstico, né? Mais o cenário doméstico brasileiro um pouco mais favorecido, o cenário internacional um pouco mais detrator aí de risco. Continuamos com o cenário de uma carteira otimista para o Brasil, vislumbrando um cenário mais centrista nesse outcome da eleição e, consequentemente, continuamos com esse viés um pouco mais comprado em Bolsa Brasileira, porém, sem esquecer as proteções que nós sempre carregamos, tanto em papéis isoladamente, quanto também nos índices Bovespas como um todo, em proteções com operações, com opções para proteção como um todo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica e a área comercial, inteiramente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.